Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro paradoxo, bem no coração da medicina moderna. A gente vai dar uma olhada numa das classes de remédios mais comuns, mais prescritas no mundo todo, e descobrir uma coisa bem séria. Como é que, para um grupo de pacientes muito vulnerável, aquilo que deveria ser um aliado acaba se tornando, na verdade, um grande risco? Para começar, vamos pensar numa coisa. E se um daqueles remédios super comuns que milhões de pessoas usam e confiam fosse, na verdade, um perigo escondido para a saúde do nosso cérebro? Principalmente na população idosa. Pois é exatamente essa a questão que a gente vai investigar a fundo hoje. Então, vamos lá. Para a gente conseguir entender esse paradoxo, a gente precisa primeiro conhecer o protagonista dessa história, né? E estamos falando de uma classe de medicamentos que, olha, é um verdadeiro pilar da medicina. Pois bem, estamos falando dos benzodiazepínicos. De forma bem direta, são fármacos que basicamente potencializam o efeito do GABA, que é o principal neurotransmissor que desacelera o nosso sistema nervoso. E o resultado disso é uma gama de efeitos impressionante. Eles acalmam, ajudam a dormir, controlam convulsões e até relaxam os músculos. É uma ferramenta, assim, incrivelmente versátil. E toda essa versatilidade, claro, se reflete nos usos clínicos. Eles acabam sendo a primeira opção para um monte de casos de ansiedade, de insônia, no manejo de convulsões, o que faz com que eles estejam assim em todo lugar. É muito, mas muito comum ver esses medicamentos nas prescrições médicas. E aqui a gente chega num ponto-chave. Essa citação mostra uma coisa muito importante. Se a gente comparar com drogas mais antigas, como os barbitúricos, os benzodiazepínicos têm efeitos depressores mais leves no sistema nervoso. Isso dá uma sensação de segurança muito maior para os médicos na hora de prescrever. E é aí que a gente começa a entender por que eles viraram esse aliado tão confiável, tão presente no dia a dia da clínica. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos conectar essa história toda desse aliado confiável com um dos maiores, se não o maior, desafio de saúde pública que a gente enfrenta hoje em dia, a demência. E os números, olha, eles são realmente alarmantes. A estimativa é que lá para 2050, 152 milhões de pessoas no mundo inteiro vão estar vivendo com demência. É um número gigantesco. E para a gente ter uma ideia da velocidade dessa crise, pensa só nisso. A cada 3 segundos, 1, 2, 3, uma pessoa nova no mundo recebe o diagnóstico. É uma verdadeira corrida contra o tempo. E aqui vem a parte mais difícil. Diante dessa crise toda, que só cresce, a verdade é que a gente não tem uma cura. Então, o foco do tratamento, por necessidade mesmo, acaba sendo o manejo dos sintomas. É tentar garantir alguma qualidade de vida para esses pacientes e, claro, para suas famílias. Pois é, e é exatamente aqui que as nossas duas histórias, a do nosso aliado confiável e a desse desafio enorme da demência, vão se cruzar. E olha, a reviravolta é surpreendente. Imagina só um cenário clínico, uma situação que quem é da área da saúde vai encontrar o tempo todo. Chega um paciente com demência, sofrendo muito com ansiedade e com uma insônia severa. Pensando em tudo que a gente viu até agora, qual seria a escolha de medicamento mais lógica, mais imediata? A lógica parece bem clara, né? A pessoa tem ansiedade, o remédio é ansiolítico. Tem insônia, o remédio é hipnótico. E ainda por cima, é visto como seguro. Prescrever um benzodiazepínico parece a solução mais óbvia, a mais eficaz. Mas é aqui que vem o plot twist. O consenso da Academia Brasileira de Neurologia, do pessoal que mais entende do assunto, é categórico. Benzodiazepínicos devem ser evitados na demência. Simples assim. Aquele nosso aliado tão familiar, na verdade, é contraindicado. E se você acha que parou por aí, se prepara. A conexão pode ser ainda pior. Já existem estudos importantes investigando uma possível associação entre o uso desses medicamentos e o próprio risco de uma pessoa desenvolver demência. Ou seja, o problema não é só tratar quem já tem a doença, é um possível fator de risco para desenvolvê-la. Essa tabela aqui resume o paradoxo perfeitamente, olha só. A gente acha que está dando um alívio para a ansiedade, mas na verdade pode estar piorando a cognição. A gente quer ajudar a pessoa a dormir, mas aumenta o risco de quedas, que para um idoso pode ser algo devastador. E o pior, em vez de acalmar, às vezes o efeito é o contrário, a chamada agitação paradoxal. O paciente fica ainda mais agitado, até agressivo. Aquela percepção de segurança bate de frente com a dura realidade clínica. Ok? Então agora que o perigo ficou bem claro, qual é o jeito certo de agir? Qual é a abordagem que as evidências mostram como a correta para esses pacientes? Qual é o caminho a seguir?
O caminho certo, na verdade, começa antes mesmo de pensar em remédio. A primeira coisa a se fazer é sempre olhar para as intervenções que não usam medicação. O que isso quer dizer? É investigar o que está causando o sintoma. Será que o paciente está com dor? O ambiente está muito barulhento, muito confuso? Tem algum desconforto físico? A gente só deve pensar em remédio depois de esgotar todas essas outras possibilidades. E quando o remédio é realmente necessário, para casos de agitação ou agressividade, o consenso nos dá um leque de opções bem mais seguras. A primeira linha de tratamento geralmente são os antipsicóticos atípicos, como a risperidona, por exemplo. Mas, dependendo do caso, existem outras opções, citalopram, gabapentina. O ponto fundamental, o que precisa ficar claro é, os benzodiazepínicos não entram nessa lista, não são a escolha certa aqui. Bom, a gente viu as evidências, viu as recomendações e viu o perigo escondido numa prática que é super comum. E tudo isso leva a gente a um ponto final que é crucial e fala muito sobre responsabilidade profissional. Para cada futuro profissional da saúde, a decisão de prescrever tem um peso enorme. Diante de um paciente idoso com um declínio cognitivo, a escolha de um único medicamento pode ser a diferença entre trazer alívio ou piorar tudo. A pergunta que fica e que cada profissional vai levar para sua prática clínica é essa: a prescrição vai ser um alívio ou um gatilho? Com o conhecimento que temos agora, qual caminho vai ser escolhido?